Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, e o tema que estudaremos na nossa lição será O que importa para Jesus. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estudar a lição junto conosco. Eu gostaria de fazer dois pedidos muito especiais a você nesse momento. Em primeiro lugar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. É importante para nós conseguirmos entender até onde essa lição está chegando. E o único meio que encontramos para isso é a sua inscrição no canal. Um segundo pedido. Gostaria de pedir a você que, se você for abençoado por esse vídeo, deixe o seu like. Isso vai nos ajudar a podermos entender que a mensagem chegou até você e que conseguiu suprir as suas necessidades. Muito obrigado. O nosso texto de hoje, ou o nosso guia de estudos, vai trabalhar, na verdade, dois capítulos do Evangelho de Mateus. O capítulo 24, que é o capítulo no qual Jesus vai responder uma pergunta dos discípulos. E Jesus estava ensinando, na última semana dele aqui na terra, no templo de Jerusalém, e os discípulos olham para aquela estrutura magnífica que era o templo, e dizem para Jesus: olha que pedras, que estrutura, que coisa linda que é isso. Eles estavam tentando mostrar para Jesus que o mais importante que eles tinham na nação era a presença de Deus com eles. Jesus olha para eles e diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derribado. Os discípulos entenderam que isso aconteceria por ocasião do retorno de Jesus e do final do mundo. Então eles perguntam para Jesus, algum tempo depois, quando chegam no Monte das Oliveiras, eles dizem: Senhor, diz para a gente qual o sinal que vai ter aí do fim do mundo e da consumação dos séculos, como é que a gente pode saber que isso vai estar acontecendo? E ele fala de uma série de eventos. Ele menciona que haveriam fomes, terremotos, surgiriam falsos cristos, falsos profetas, que o amor se esfriaria das pessoas, que as pessoas estariam mais preocupadas consigo mesmas do que com Deus e com as coisas de Deus. E depois de falar sobre cada um desses sinais, ele diz: mas ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Ele vai mencionar o grande sinal que mostraria que ele estaria prestes a chegar. Ele vai dizer: quando esse evangelho do reino for pregado em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse é o grande sinal que mostraria que Jesus estaria para poder chegar. Ele também dá alguns sinais da destruição de Jerusalém. Ele mistura os dois eventos que os discípulos, na verdade, não teriam a possibilidade de poder compreender se ele dissesse de forma declarada. Ele vai mencionar que quando as forças romanas estivessem cercando a cidade e depois saíssem, que eles deveriam ir embora, sem titubear. Porque aquele seria o sinal de que eles teriam a possibilidade de poder escapar do cerco que viria mais tarde, algum tempo mais tarde. E com isso, ele está tentando mostrar para os discípulos os dois eventos. Misturou as duas coisas, mas ele de alguma maneira está tentando mostrar para os discípulos que algo catastrófico teria lugar na sua geração, que seria a destruição de Jerusalém, e ao mesmo tempo para as gerações que se seguiriam, quais seriam os sinais que demonstrariam a aproximação do tempo do retorno dele aqui à Terra. No capítulo 25, Jesus vai contar uma série de parábolas que demonstram algumas características que ele espera que estejam sendo desenvolvidas, principalmente em todas as gerações, é claro, mas principalmente nas gerações que estarão mais próximas do retorno de Jesus. E eu quero aproveitar para poder dizer a vocês que eu creio piamente que nós somos a geração que verá Jesus voltando em poder e glória. E estamos vivendo os tempos que antecedem o retorno de Jesus. Todos os sinais preditos em Mateus capítulo 24 estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Portanto, esse é o tempo de olharmos para o capítulo 25. A tendência de muitas pessoas é olhar para aquilo que está acontecendo no capítulo 24. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e etc. e tal. Isso tudo seriam acontecimentos que demonstrariam a aproximação de Jesus. Mas o que é que realmente importava para Jesus? Lembra que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele gastava muito tempo contando parábolas quando ele estava ensinando. E através da parábola ele ensinava uma lição preciosa. Agora, no capítulo 25, ele vai mostrar quais são as características que ele espera ver, de alguma maneira, aparecendo na vida dos seus filhos que estarão vivendo nos dias que antecederão o retorno de Jesus. Ou seja, essa é a mensagem para você e para mim agora. Primeiro, ele conta a parábola das 10 virgens.
São 10 moças que estão esperando pela chegada do noivo para a festa de casamento. O noivo, entretanto, se atrasa até por volta da meia-noite, todas elas estão dormindo, e quando o arauto vem na frente dizendo: eis o noivo, saiu ao seu encontro, para que a festa pudesse começar, as 10 acordam, mas 5 delas trouxeram azeite em reserva. 5 estavam completamente no escuro. E elas, enquanto estão procurando azeite, o noivo chega, a festa começa e elas ficam de fora. Nessa parábola das 10 virgens, Jesus enfatiza a importância de uma vida genuína, autêntica e ao mesmo tempo repleta do Espírito Santo de Deus. Jesus está incentivando as pessoas a viverem um cristianismo real, não um cristianismo de aparência, não um cristianismo que tem as lâmpadas na mão, que é a palavra de Deus, elas até têm um pouco de azeite, que é o Espírito Santo que influencia as pessoas, mas elas não têm uma experiência real, uma experiência forte com Deus. E o que Jesus está tentando enfatizar que a primeira coisa que uma pessoa precisa ter é essa ideia de um cristianismo autêntico, de alguém que está querendo viver realmente uma experiência forte com Deus, buscando a presença manifesta dele. Não apenas ser membro de uma igreja, mas o ser membro de uma igreja tem que ser uma consequência de uma experiência forte construída junto com Deus. Na segunda parábola, que é a parábola dos 10 talentos, ele destaca a importância de usar fielmente os dons que Deus nos deu para que o reino de Deus possa ser estabelecido e expandido. Nessa parábola, Jesus está mencionando o seguinte: para preparar o mundo para a minha segunda vinda, o Espírito Santo dá dons às pessoas, todos recebem, de acordo com a sua capacidade. Uns recebem mais, outros recebem menos, mas todos recebem. E o que Deus espera é que esses talentos sejam usados para a expansão do reino. As pessoas precisam saber que Jesus está para poder voltar. E o método que ele resolveu utilizar para poder fazer com que essa mensagem chegue lá adiante é dons espirituais para cada pessoa, todos têm, e vão usar esses dons para poder edificar a igreja e ao mesmo tempo para poder alcançar cada pessoa na nossa geração. E finalmente a terceira parábola é a parábola das ovelhas e dos cabritos, que revela que o cristianismo genuíno realmente ministra as necessidades dos que Deus colocou na nossa vida a cada dia. Lembra dessa parábola? Jesus vai mencionar que quando ele chegar, ele vai ser como o dono de um rebanho, que começa a separar as ovelhas e os cabritos. As ovelhas estão de um lado e os cabritos do outro. E ele vai mencionar que as ovelhas irão com ele para o céu, porque tem uma determinada vivência diferente dos cabritos, que nessa perspectiva estão sendo usados como um exemplo daqueles que não querem se submeter a Deus, que querem viver a sua vida do seu jeito. E aqui ele vai mencionar de forma bem clara que aqueles que estão representados pelas ovelhas são aqueles que ministraram as necessidades das pessoas que estavam à sua volta. Eles deram de comer para as pessoas que tinham fome, e aqui não é apenas a comida física, é a comida física também, mas também a comida do reino. Eles foram capazes de poder colocar diante deles a palavra de Deus, que é a comida que realmente alimenta. São aqueles que ministram as necessidades das pessoas, dando a eles o que vestir. Não apenas a roupa física, que também precisa ser dada, mas a justiça de Cristo Jesus, que tem que ser dada a cada uma das pessoas. Aqueles que ministraram, aqueles que estavam presos. E quanta gente que está presa nas correntes do pecado, que precisam receber, entender que eles têm liberdade em Cristo Jesus. Visitar aqueles que estão doentes. O pecado tem feito com que o nosso mundo se torne doente também. Então, ao mesmo tempo que existe uma aplicação real para os doentes, os presos, os que estão com fome, os que foram rejeitados, há também uma aplicação espiritual para as realidades das pessoas que estão vivendo nesse tempo. Deus espera que nós tenhamos a possibilidade de poder ministrar as necessidades dessas pessoas. Isso sim é importante para Deus. O último parágrafo que vai aqui ser apresentado no nosso guia de estudos, eu quero terminar com ele também, diz assim: na parábola, os que dedicam a vida a algo mais do que a si mesmos são elogiados por seu Senhor e são recebidos na eternidade, enquanto aqueles que de maneira egoísta seguem seus próprios planos e negligenciam as necessidades dos outros são condenados pelo Senhor. Está aqui falando sobre a terceira parábola dos bodes e dos cordeiros. Ou seja, o que o pastor Mark Finley está dizendo aqui
é que quando uma pessoa vive para si mesma, ela está demonstrando que ela não nasceu de novo, que o Espírito de Deus não está dirigindo a vida dela. Nós somos chamados para poder viver em favor do outro. Eu queria orar pedindo a Deus para que colocasse esse Espírito no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra descobrimos que Jesus Cristo, Ele viveu para poder pregar o Evangelho às pessoas e nos mostrou de forma clara o que Ele esperava de cada um de nós. Ajuda-nos a viver a experiência dessas 3 parábolas. Pois é, em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, amanhã vai ser sexta-feira, dia 21 de agosto, e faremos um estudo adicional do que estudamos durante essa semana. Você não pode perder. Eu estudo a lição. E você?